amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, estamos tratando sobre os milagres. E o que foi dito na semana passada foi claro? Foi claro, mas ao mesmo tempo eu não via com esse ângulo, não, a questão desse cuidado. Eu sabia que a igreja sempre teve cuidado, mas todo esse processo até ela declarar que é milagre. Isso é sério. Ela é prudente. Prudente. Né? E nós estamos longe dessas seitas aí, nas quais acontece milagre a granel toda semana. Não é? Bem, o que fazermos com os milagres de Jesus? Os exegetas distinguem exorcismos de curas milagrosas e de milagres da natureza, ou sobre a natureza. Exorcismos, curas de doentes e milagres da natureza. Depois daquela introdução, nós poderíamos começar, e eu começaria pelo último grupo, os milagres sobre a natureza. Sobre a natureza, ou os milagres de natureza. A tempestade acalmada é um desses? É um deles, claro. Não é cura de doente. Não é nenhuma cura de doente. Eu gostaria de dar aqui algumas etiquetas. Alguns eu vou etiquetar com uma sigla latina non liquet, isto é, não satisfaz. Não satisfaz à vista do historiador moderno. Não quer dizer que não houve, mas os dados são insuficientes para tentar reproduzir o evento. Non licet, é melhor não aceitá-lo. Com esses mesmos critérios. Ou então, licet, aceitá-los. Comecemos dizendo que Jesus não costumava fazer, não era do seu estilo, e aqui já vai um divisor de águas primeiro, fazer milagres para se mostrar, para se colocar em evidência, para se tornar popular, pelo simples gosto do espetacular, para chamar atenção sobre si. Pelo contrário, julgou isso uma verdadeira tentação a Deus. No entanto, a Sagrada Escritura traz alguns milagres que à primeira vista nos evangelhos são fatos miraculosos, à primeira vista, mas precisamos ir com o bisturi da exegese, ir a fundo e ver qual é a intenção última do evangelista. Claro, um milagre que goze de ampla atestação, múltipla atestação, já tem um item a favor, múltipla atestação. E múltipla atestação seria Marcos, fonte Q, comum a Lucas e Mateus, e João. Quando não, material próprio de Lucas e material próprio de Mateus. Agora, se é uma única fonte, por exemplo, João, aí já nos pomos de sobreaviso. Não temos como compará-lo. Certo? A transformação da água em vinho. Bem, vamos começar, em primeiro lugar,
por um texto de Mateus que poucos conhecem e que está no final do capítulo 17. Queira ler aí para mim, a partir do versículo 24. Quando chegaram a Cafarnaum, os coletores da didracma. E aqui temos que falar o que é didracma. É. Eram 2 moedas, ou uma moeda no valor de 2 dracmas, uma didracma, 2 dracmas, que era o imposto que todo judeu tinha que dar ao templo. Um imposto judaico para a manutenção do templo de Jerusalém. Então, didracma, 2 dracmas. 2 dracmas para 2 pessoas. Uma dracma para cada um. Certo. Aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: vosso mestre não paga a didracma? Pedro respondeu: sim. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se, dizendo: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse, dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca. Acharás aí um estáter, pega-o e entrega-o a eles por mim e por ti. Está aí. Um texto catequético, porque todo evangelho é catequético, ainda que em forma de história, a respeito dos deveres cristãos de pagar os seus impostos. Certo. Nós cristãos, súditos do Pai Celeste, somos obrigados a pagar impostos aos reis da terra? Ou estamos isentos, porque somos súditos do Pai Celeste? O Novo Testamento é claro em dizer que não, devemos pagar sim os nossos impostos. Senão causaríamos escândalo, não? Agora, este texto de Mateus, e aqui começam os problemas, foi escrito quando o templo não existia mais, há uns 15 anos pelo menos. Portanto, esse imposto para um templo que não existe mais é um imposto que aqui no texto começa a fazer anterior. Problemas. Ele não está relatando um fato anterior? Ele está dando uma catequese atual, servindo-se de tradições passadas. A catequese atual e vale para os leitores. Isto aqui não é um livro de história. Isto aqui é um livro de catequese. A catequese é dada a modo de história, mas é o revestimento da catequese. No fundo, a questão envolve Pedro, o primeiro líder dos cristãos, os cristãos e as suas relações com os governadores deste mundo e os impostos se devem ser pagos ou não. Bem, leia novamente o texto a partir do versículo 25. Pedro respondeu: sim. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se-lhe dizendo: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse, dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Logo, os filhos de si estão isentos. De si. E a parábola a catequese podia terminar aí. De si estão isentos. Agora, o versículo 27 foi escrito pelo evangelista. Leia. Mas
para que não os escandalicemos, vai ao mar e joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca. Acharás aí um estáter, pega-o e entrega-o a eles por mim e por ti. Os filhos estão isentos de si, por serem filhos, mas não devemos escandalizar essa gente. Então, os filhos devem pagar também. E no versículo 26, termina o texto. O versículo 27 é um acréscimo catequético do evangelista. Agora, me diga uma coisa, Pedro foi ao mar? Aqui o texto não diz se ele cumpriu, se ele foi ou não. Ele encontrou o peixe? Não cita aqui. Abriu a boca do peixe? Encontrou 2 moedas? Ao leitor aqui, o leitor, ele crê que tudo isso Pedro cumpriu. Ele crê a partir de onde? O texto não diz. Ele crê a partir de uma certa obediência de Pedro. Jesus aí mandou. Já, aí já parte para o subjetivo. São deduções, O texto não diz coisa alguma. Não diz. Portanto, não houve milagre nenhum. Ixi. Non licet. Conclusão também, assim, também não é apressada. Licet. Não houve nenhum milagre aqui. E seria, a nosso ver, e já foi dito, um milagre desnecessário. Jesus não podia mandar buscar esse dinheiro em outro lugar. Sim. Jesus não tinha a bolsa comum. Nós temos que fazer um intervalo. Poxa, agora não melhor. Façamos. Aí está o exemplo de um teologúmeno, de uma catequese em história. Nós devemos pagar os impostos. Nós não devemos nos prevalecer de nossa situação cristã para nos colocarmos acima da lei. São Paulo também fala isto em outros textos, na Carta aos Romanos, por exemplo. Não é? Mas Jesus podia perfeitamente, não era preciso ele fazer um milagre desnecessário. Jesus tinha dinheiro, Jesus tinha a bolsa comum e não faltava nada. Jesus não era mendigo, Jesus nunca pediu esmola. E o que eu disse no começo, o templo não existia mais quando esse texto aqui foi escrito. Portanto, aqui, honestamente, o juízo histórico é esse. Juízo histórico. Porém, a teologia é essa. Ou seja, nós devemos pagar ou cumprir os nossos deveres de cidadãos deste mundo também, ainda que as autoridades não sejam religiosas. Certo? Mas não houve nenhum peixe, Pedro não foi ao mar, Pedro não apanhou nada, simplesmente aqui quer transmitir ao cristão, ao leitor do Evangelho, Mateus, que nós não somos superiores aos demais. E nem Jesus o era. E também, ao meu ver, aqui também é um ensino maravilhoso da providência divina também, porque mesmo que me falte eu pessoalmente, eu sei que Jesus não vai me permitir faltar até com um milagre, né? Uma providência. Sempre que eu leio esse texto, é assim também que eu o compreendo no campo teológico, no campo da fé. Certo. Vamos agora a um segundo sinal da natureza que encontro em Marcos. Então vamos lá. Ele está no capítulo 12. Capítulo 12. Parábola dos homicídios, a oração. A grande entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos. Marcos.
Achou a entrada de Jesus em Jerusalém? Não. Ela está no capítulo 11. Ah, certo. Então nós ultrapassamos. Figueira estéril, questão dos judeus, ministérios. Entrada messiânica em Jerusalém. Bom, poderíamos ler, só que nós vamos gastar tempo lendo ó. esse texto aqui. Jesus entra em Jerusalém de maneira triunfal. Versículo 11. Entrou no templo em Jerusalém e, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Um final um pouco desconcertante, porque tanto triunfo para simplesmente observar, não fazer nada e ir embora para Betânia. Mas mais à frente a gente vai ver. Mas lá, no dia seguinte, não nesse mesmo dia. No dia seguinte, notem bem, aqui Marcos coloca dias. Quando saíram de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviram. A perícope seguinte é a purificação do templo em Jerusalém. Entrando no templo, começou a expulsar vendedores e compradores que lá estavam. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. E no outro dia, passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste. Ela secou. Bem, nada a perguntar? Não, eu fico assim sempre procurando, aliás, seriam muitas perguntas, eu fico procurando compreender esse texto que Deus se serve para secar a figueira. Em primeiro lugar, saíram de Betânia e Jesus teve fome. Não teve tempo de tomar o café da manhã em Betânia? Só Jesus teve fome? Tá, o autor quer mostrar que ele teve fome. E já é uma coisa estranha. Em segundo lugar, se pode tratar uma figueira como se trata um ser humano? Pois é. Que culpa tinha a figueira de não ter figo, se não era a estação? E aqui se diz claramente. Não era a estação. Que culpa tem esta figueira? Nós não podemos tratá-la como se ela fosse um ser humano, dotado de razão, de liberdade, de responsabilidade. A não ser que ela esteja aí como símbolo de... Bem. Bem. Aí entramos, então, em outra questão. Realmente não dá para entender isto. Porém, veja a colocação. Ele entra em Jerusalém, ele observa o templo, no dia seguinte amaldiçoa a figueira, vai a Jerusalém, expulsa os vendilhões, critica os que fazem do templo uma casa de comércio. Uma coisa está ligada à outra, de alguma forma. Esta figueira aqui está no texto como um símbolo do povo judaico. E isto é bem conhecido, a figueira, nas páginas do Antigo Testamento. A figueira estéril. É bem conhecido este texto. Portanto, aqui nós temos um texto, digamos assim, dramático, um texto, poderíamos ainda chamá-lo impressionista, para dizer que Israel, os judeus, no seu conjunto, se tornaram uma figueira estéril. Não deram frutos. Não deram frutos. Essa é a grande mensagem, né, que tira daí.
A figueira simplesmente simboliza uma nação da qual se esperavam tantos frutos e que não deu fruto algum, segundo o evangelista Marcos. Mesmo sendo uma figueira frondosa, não sei se o texto aqui diz, folhas e tal. Do ponto de vista exegético e espiritual, isto aqui serve muito. Há muitas pessoas que, vistas à distância, são frondosas, são belas, são bonitas, são altilocadas, são impressionantes. Chega perto para ver, são profundamente estéreis. Mas isso já é uma aplicação espiritual. O texto dá para fazer esta aplicação, mesmo sabendo que aqui se trata de um símbolo. Um símbolo de um povo. De um povo. Mas, portanto, não tomemos este fato aqui como um fato miraculoso. Algum padre da igreja enxergou com esses olhos? Que eu saiba, não. Não. Que eu saiba, não. Mas também não sei se estudaram este texto aqui por ele mesmo, sim, assim, profundamente. Certo? Certo. Aí está o segundo sinal, o milagre da natureza. Non licet. Não houve. Não licet, não houve. Não se é, admite. não é admissível. Tem outra explicação. Tem outra explicação. E eu acabei de dizer, pode se aplicar até espiritualmente, até a vida espiritual. Pessoas que assustam. De longe parece uma coisa, quando se convive, são outra bem diferente. É importante considerar o texto sobre esses diversos aspectos, né? Primeiro o exegético, vai investigando, depois traz para uma linha espiritual e vê a mensagem que fica. Vamos para o terceiro? Vamos. O terceiro, como o terceiro milagre, eu colocaria as bodas de Caná. Essa é conhecida, João capítulo 2. Né? É. 2, 1 a 12, 1 a 11. 2, 1 a 11. Houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Certo. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma com 3 medidas cheias. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Está aí. A água transformada em vinho. Bem, o nosso tempo está encerrado hoje também. Que pena. E deixamos para a próxima a continuação das bodas de Caná. Então, até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.